Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, verso 28. Mateus 21, verso 28. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. O que acham? Quem está perguntando aqui é Jesus Cristo. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Amém? Vamos orar, Pai. Estamos diante, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra, Senhor. Cada vez, Senhor, que o Senhor me dá o privilégio de pregar a Tua palavra, eu me separo, Senhor, fico diante da Tua palavra para ser instruído pelo Senhor. Todas as palavras que o Senhor me dá, primeiro falam comigo, Pai. Não podemos falar daquilo que não conhecemos, daquilo que não experimentamos. Senhor, muitas linhas estão escritas aqui, creio que dadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Mas neste momento, Pai, da palavra eu não quero me prender ou prender a ação do Teu Espírito Santo a poucas linhas que o Senhor me deu, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha nesta noite total liberdade, Senhor, para mudar tudo se for necessário, para falar aquilo que tem que ser falado, para nos mostrar, Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos revelar. Deus, que os nossos corações estejam preparados, Senhor, e abertos para receber esta palavra, e que ninguém, Senhor, absolutamente ninguém saia daqui da mesma maneira que chegou, mas que saia daqui cheio de virtudes do Teu Espírito Santo, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, porque cada um, Deus, que aqui está, porque foi um escolhido do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém, graças a Deus, amém? Gente, quinta-feira nós começamos a ministrar uma palavra aqui, e quinta-feira foi um culto daqueles memoráveis, um daqueles cultos que o Senhor faz uma revolução na nossa mente, o Senhor limpa o nosso coração, o Senhor nos fortalece, o Espírito Santo traz um renovo. Foi um culto para aqueles muitos que já estavam há muito tempo dentro da igreja, e com o passar do tempo, nós vamos, às vezes esfriando, né? Vamos enfraquecendo, vamos desanimando, mas aí de volta e meia o Espírito Santo nos chama e nos renova as forças. E no culto de quinta-feira nós começamos a ministrar uma palavra sobre as marcas dos escolhidos pelo Senhor. As marcas daqueles que foram chamados e escolhidos, não só chamados, porque Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Chamados, o chamamento nós estamos tendo em todo o tempo, por todos os lugares, meu irmão. Se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, você vai ver Deus te chamando para algo, Deus te chamando para um momento, para um propósito, para realizar alguma coisa. O Senhor sempre está nos chamando. Hoje a televisão está repleta de pastores pregando o evangelho na mídia, a rádio, a internet. Jesus Cristo disse que para que Ele voltasse era necessário que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Então cada vez mais nós vamos vendo o evangelho se propagando, a palavra de Deus, ela sendo manifesta e espalhada por toda a terra. Até porque Jesus Cristo também disse que nós somos sal. O sal é um tempero que você espalha sobre toda a comida, ele precisa ser espalhado por toda a comida, e assim somos nós, temos que ser espalhados, todo o povo de Deus, a palavra do Senhor, para que Jesus possa voltar para buscar a sua igreja. E aí, quando nós estávamos ministrando sobre isso, aqueles que são enviados, aqueles que são luz, aqueles que são sal, eles foram chamados,
porque Jesus nos mostra isso. Mas para sermos enviados, nós precisamos ser escolhidos, precisamos passar pelo processo de Deus, pelo processo de provação, o processo do fogo, o processo das tribulações, porque a tribulação ela produz paciência, perseverança. Então Deus tem um método de trabalhar conosco que nos faz muitas vezes reclamar diante daquilo que o Senhor coloca na nossa frente, ou daquilo que o Senhor nos coloca dentro para viver. Só que é o processo de Deus, meu irmão. Muitas pessoas estão orando: Senhor, me usa, Senhor, me escolhe, Deus, eu estou aqui, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, mas não querem viver esse processo. O Salmo 66 diz que o Senhor nos refinou como a prata. Prata é forjada no fogo, não há refino de prata sem fogo. A palavra diz que o Senhor nos fez cair em armadilhas. Olha só, não é o diabo, é Deus nos fazendo cair em armadilhas. Nos fez que passarmos por derrotas, quando o Salmo diz que os nossos inimigos cavalgaram sobre as nossas cabeças. Não é atitude do inferno contra a nossa vida, é Deus nos ensinando algo. Todos os passos que aqueles que são remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo confiam em Deus, sabem que Jesus Cristo morreu por ele e é portador, é casa do Espírito Santo de Deus. Todos os passos desse indivíduo são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e não há mal, meu irmão, que possa te derrubar. A palavra do Senhor garante isso, você crê? Então por que tribulação? Por que prova? Por que essas lutas? Porque faz parte do processo de ensino de Deus. E aí, quando nós falamos na quinta-feira, eu preguei sobre Gideão. Gideão é um exemplo maravilhoso para nós nos espelharmos. Por quê? Porque Gideão está lá no rol dos heróis da fé de Hebreus 11. Hebreus 11 fala de Abraão, fala de Jacó, fala de José, fala de Raabe, fala de grandes homens e mulheres de Deus que passaram por esta terra, e a história de vida deles, apesar da história deles estar em outro tempo, em outra cultura, a história de vida deles nos serve como exemplo, porque a palavra do Senhor diz que Deus não mudou. Passam os céus e passam a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, Deus será o mesmo eternamente. Logo, os princípios de Deus que aqueles homens usaram lá no passado, se nós usarmos eles hoje, nós também venceremos como esses homens e essas mulheres venceram. Por isso eles estão lá no rol da fé, dos heróis da fé. Estão lá no Novo Testamento. Velho Testamento nós pregamos aqui na quinta-feira. Para nós cristãos, nós estamos sob a nova aliança. O nosso manual de doutrina e de regra é o Novo Testamento. É no Novo Testamento que nós sabemos como devemos nos comportar nessa terra. Mas o Velho Testamento, por uma questão histórica, e para nós principalmente nos fortalecer em fé, é muito importante nós lermos. E aí a história de Gideão é uma história maravilhosa. A Bíblia diz que Deus levanta Gideão, um homem que estava numa sociedade, numa terra onde a nação de Israel havia se perdido, a nação de Israel havia se tornado escrava dos midianitas, e nessa terra onde este povo estava, onde Israel estava também Gideão. Só que Gideão encontrou graça no Senhor, Gideão encontrou graça aos olhos do Senhor. Gideão foi escolhido por Deus quando toda uma nação foi chamada ao arrependimento, foi chamada a voltar às origens, foi chamada a voltar à presença de Deus. A Bíblia diz que quando essa nação foi chamada, Gideão foi escolhido, separado, foi levantado por Deus para ser o libertador dessa nação. Meu irmão, hoje Deus está escolhendo os seus Gideões. Hoje o Senhor pode te escolher na tua família para mudar a história da tua casa. Você pode ser o Gideão que Deus está esperando, que Deus vai levantar para mudar uma situação que ninguém consegue ver saída. Em você Deus vai ver as virtudes, para que através de você vidas sejam restauradas e propósitos sejam alcançados para glorificar o nome do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Que sejam levantados Gideões nessa nação em nome de Jesus, para fazer a diferença nessa terra em nome de Jesus, e que seja você esse escolhido para a honra e glória do nome do Senhor. Gideão foi escolhido. E por que Gideão foi escolhido? Gideão foi escolhido porque tinha 3 fatores muito importantes na vida de Gideão. Pregamos aqui na quinta-feira. Falei que
O texto nos mostra lá em Juízes capítulo 6, 7, 8 e 9 falam da história de Gideão. Chega em casa, porque o culto não acaba aqui, nem começa aqui, termina aqui. O culto deve ser realizado em nossas casas, no nosso dia a dia. Nós continuamos cultuando ao nome do Senhor quando nós saímos daqui. Então chega em casa e estuda essa história de Gideão, capítulo 6, 7, 8 e 9 de Juízes, e você vai ver que muitas coisas podem ser agregadas na sua vida e Deus vai falar com você. Gideão foi levantado por Deus porque a Bíblia diz que ele estava malhando trigo num lagar. Lagar era um tanque de prensar uvas, e Gideão estava ali, enquanto todo o povo estava temendo, tremendo, correndo, fugindo, sendo enganado, Gideão estava trabalhando. E esta é uma virtude, meu irmão, daqueles que são escolhidos por Deus. Ainda que tudo seja contrário em qualquer momento, em todas as situações, nós não podemos deixar de trabalhar, de exercer uma função, de acreditar que o tempo vai melhorar, de acreditar que apesar de hoje nós estarmos sofrendo por qualquer situação que nós estamos passando, quem sabe a culpa não seja nem nossa, porque Gideão não tinha culpa. Gideão era o resultado, estava colhendo os frutos do resultado do seu pai, da sua mãe, homens e da sua geração dos seus pais, que se prostituíram com deuses estranhos, pagãos, com Baal e outros deuses, e Gideão estava colhendo esses frutos. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo, ele estava trabalhando, ele acreditava que um tempo melhor poderia vir, e isto fez com que o Senhor olhasse para Gideão e disse: Gideão, em você eu vejo um guerreiro poderoso. Se você está vivendo essa fase, meu irmão, as coisas estão caindo à sua volta, não desista de amanhã acordar cedo, tomar um belo banho e vá trabalhar. Acredite que o tempo vai mudar. Acredite que o tempo virá um tempo de bonança, de paz e de prosperidade sobre a tua vida, porque o Senhor abençoa aqueles que acreditam na força do trabalho, na força das mãos, no suor do rosto, no conquistar o pão de cada dia. Muita gente está perdendo as promessas de Deus porque estão olhando lá para o futuro, mas para chegar no futuro nós precisamos galgar passos neste presente. Por isso que Jesus Cristo disse: Senhor, na oração do Pai Nosso Ele nos ensinou: dá-nos o pão nosso de cada dia. Acredite no dia de amanhã. Amanhã é segunda-feira, amanhã uma semana vai começar. Tem muita gente que já está desanimada pelos propósitos e os projetos que fez na virada do ano, mas aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os teus sonhos vão se realizar se você viver a cada dia a promessa que o Senhor tem para a tua história, em nome de Jesus. Como? Trabalhando. Gideão estava malhando trigo. Ele estava lá, e a Bíblia diz que ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Veja, meu irmão, que as condições que ele estava trabalhando não eram as favoráveis, não eram as melhores. Estava trabalhando em condições adversas à função que ele estava exercendo. Tem muita gente hoje fazendo isso, meu irmão. Tem gente hoje com capacidade de ser chefe trabalhando como empregado. Tem gente hoje com capacidade de estar muito mais longe pela formação acadêmica que tem, mas infelizmente está trabalhando ainda em cargos inferiores à sua capacitação profissional. Mas mesmo assim, não desista, meu irmão e minha irmã. Continue fazendo o que você está fazendo, e no tempo certo o Senhor vai te levantar, em nome de Jesus. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. O trigo se malhava nas portas da cidade, o trigo se malhava numa eira, e o trigo se malhava com a ajuda de bois, de animais pesados que ajudavam a malhar o trigo. Agora você imagina Gideão dentro de um tanque, porque o lagar era um tanque escavado na rocha. Era um tanque onde eles colocavam as uvas, e quando eles colocavam as uvas dentro daquele tanque, eles espremiam as uvas até que dela saísse o suco. Gideão estava malhando trigo ali, meu irmão. Você consegue perceber a escassez, a falta de ferramenta necessário, mas ele estava ali malhando. Meu irmão, tanque de prensar uvas era escavado na rocha. Sabe o que significa rocha na palavra do Senhor? Jesus Cristo. Os teus recursos podem ser pequenos, as tuas condições podem estar em escassez, o que você tem pode não ser o que você espera, a necessidade pode estar batendo a tua porta, mas coloque tudo o que você tem nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Continua trabalhando nessa rocha, continua edificando a tua casa sobre essa rocha, continua acreditando nos teus sonhos através do poder que há nessa rocha, porque tudo acontece pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Casa
que é edificada na rocha não cai, diz a palavra do Senhor. Ela sofre, ela enfrenta variações, ela enfrenta tribulações, mas no final ela permanece de pé, diz a palavra do Senhor, porque quem está fundamentado na rocha tem Jesus Cristo, e quem tem Jesus Cristo, a Bíblia diz que é mais do que vencedor. Amém? Então Gideão estava trabalhando ali, e aí por causa disso o anjo do Senhor chama Gideão, e quando o anjo do Senhor chama Gideão, ele dá a Gideão algumas instruções, para que Gideão se transformasse no poderoso guerreiro que ele foi, libertador de Israel. A Bíblia diz que durante toda a época da vida de Gideão, Israel experimentou paz. Depois da vitória, depois da batalha, Israel experimentou paz. Gideão foi um libertador que venceu o exército midianita e o exército amalequita, os dois juntos. A Bíblia diz em Juízes capítulo 7 que era um exército muito numeroso, como a areia do mar. Eles vinham como gafanhotos, a Bíblia diz, impossível de ser contados. E a Bíblia diz que o Senhor, meu irmão, deu 300 homens para Gideão vencer esse povo. Deus nunca vai precisar de maioria. Deus precisa de alguém que acredite e confie nele, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu irmão, a palavra do Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. Se você tem fé em Deus, você pode estar sozinho. Se você tem fé em Deus, você pode estar sozinha. Se você tem fé em Deus, pode vir um exército contra você. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus com você é a maioria, meu irmão. Você e o Espírito Santo de Deus, entre milhões, você é a maioria e você é mais do que vencedor. É fé, precisa ter fé para isso. Precisa ter fé, porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito. Deus nós não vemos, mas nós sabemos que Ele está conosco, sabemos que Ele nos fortalece, sabemos que nós vamos vencer. Como é que eu sei? Eu não posso ver, eu não posso provar, mas a minha fé é isso, é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova daquilo que não se vê, das coisas que não existem, e a prova daquilo que não se vê. Eu tenho certeza de que todos os sonhos que Deus colocou aqui dentro serão realizados para glorificar o nome dEle, e isso acontecerá na vida de todos aqueles que têm fé. Não é o mais querido, não é o mais bonitinho, não é o que tem mais condição, não é o que estudou mais, é o que tem mais fé. Tende fé, meu irmão e minha irmã, e o Senhor vai te levar a lugares inimagináveis, lugares maravilhosos, lugares onde você vai exaltar o nome dEle, e a tua família estará em segurança em nome de Jesus. Pela fé, Gideão creu que Deus levantou ele e foi mais do que vencedor. Gideão fez algo, meu irmão, que tem muito a ver com os dias de hoje. A palavra do Senhor diz que Gideão, quando Deus levantou Gideão, Deus pediu para Gideão destruir os altares de adoração pagã, de idolatria dos seus pais. Meu irmão, hoje é uma realidade da vida que nós estamos vivendo. Muitos filhos estão sendo levantados para ganhar os seus pais para Cristo. Antigamente nós víamos muitos pais buscando pelos seus filhos dentro da igreja. Hoje nós estamos vendo muitos filhos sendo levantados, intercedendo, orando, clamando, jejuando, acreditando, sendo aqueles que estão sendo escolhidos por Deus para ganhar uma geração que já passou, já está mais velho, os seus pais, os seus avós, os seus tios. Deus ainda está levantando esses guerreiros. Você, meu irmão e minha irmã, que tem familiares que não estão na igreja, você pode ser levantado pelo Senhor para vencer a idolatria na tua família, para vencer, meu irmão e minha irmã, o paganismo na tua família, para vencer aqueles espíritos que estão querendo destruir a tua casa. O Senhor pode te levantar como levantou Gideão. O Senhor está levantando neste último tempo, meu irmão, uma geração de jovens cheios do Espírito Santo de Deus, porque a palavra do Senhor diz: nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Os velhos terão sonhos, visões, os jovens profetizarão. Você é levantado como um profeta do Senhor para mudar a história da tua casa, da tua família, dos teus negócios, da tua geração. Aqueles que estão perto de você, todos podem ser impactados, porque você é um Gideão levantado por Deus em nome de Jesus. Gideão foi levantado nesse sentido. E aí, meu irmão, tem algo muito interessante que eu não falei na quinta-feira, e por isso eu estou fazendo essa introdução, porque o Espírito Santo na quinta-feira levou a mensagem para outro caminho. Mas hoje, como nós estamos no culto da família,
Eu entendi tudo e tenho certeza que o Espírito Santo guardou para esse momento, porque nós estamos aqui entre pais e filhos, aqui tem pais, aqui tem filhos, e Deus disse para Gideão algo muito importante. É importante que a gente fale também que tudo isso aconteceu, Israel foi liberto, Israel venceu os midianitas, venceu os amalequitas, conquistou a vitória, o Senhor mudou a história daquela nação. Só que tudo isso aconteceu porque anteriormente a isso, Israel estava sendo reprovado por Deus. Reprovado por Deus porque voltaram-se para a idolatria. Reprovados por Deus porque voltaram para onde o Senhor havia lhes tirado. Meu irmão, se tem algo que nós não podemos cair neste erro, é voltarmos para o local da onde Jesus Cristo nos tirou. Este é um grande erro da igreja, este é um grande erro daqueles que são escolhidos pelo Senhor, este é um erro que nós cometemos e somos tentados o tempo inteiro a cometer. Pedro cometeu esse erro. Pedro, quando Jesus morreu na cruz, que Pedro negou Jesus Cristo, Pedro havia vivido com Jesus milagres maravilhosos. Pedro andou sobre as águas, meu irmão. Você consegue imaginar Pedro andando sobre as águas? Pedro viu Jesus Cristo multiplicar pães. Pedro viu Jesus Cristo ressuscitar Lázaro. Pedro viu manifestações do Espírito Santo de Deus através da vida de Jesus Cristo maravilhosas. Ele viu, ele estava lá, e mesmo assim ele foi tentado e cedeu à tentação de voltar para onde Deus lhe tinha tirado, da onde Jesus tinha tirado ele. A Bíblia diz que Jesus, quando morre e Pedro nega ele, Pedro volta a pescar. Pedro, certa vez Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha voltado a falar com Pedro, já tinha aparecido aos discípulos, mas a Bíblia diz que Pedro, lá em João, final da carta de João, a Bíblia diz que Pedro volta a pescar, e pior, Pedro influencia os outros discípulos. Eles voltam a pescar, e a Bíblia diz que eles voltam a pescar e não pegam nada. Sabe por quê? Porque da onde Jesus Cristo nos tirou, meu irmão, nós não vamos pegar mais nada. Jesus nos tirou do pecado, Jesus nos tirou da lama, Jesus nos tirou, quem sabe, da prostituição, quem sabe nos tirou de péssimos relacionamentos, quem sabe nos tirou, meu irmão e minha irmã, de envolvimento com amizades que estavam contribuindo para estragar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Jesus nos tirou dali através da misericórdia, e quando nós voltamos para lá, sabe qual é o resultado? Nós não pegamos mais nada, tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus Cristo, você é selado, marcado com o selo da promessa, e essa promessa é para você, essa promessa é para sua casa, essa promessa é para os seus filhos, essa promessa é para aqueles todos que estão longe. Essa promessa se chama vida eterna, salvação em Jesus Cristo. Quando você é selado com esta promessa, meu irmão, para o mundo você não tem valor nenhum. Sabe o que Satanás vai fazer? A primeira oportunidade que ele tiver para te matar, ele vai matar, porque ele não serve para você, você não serve para ele, o mundo não serve para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, vença a tentação de voltar para onde Deus te tirou, em nome de Jesus. Não volta para lá. Fuja disso, a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz para nós fugirmos do pecado. Pecado é erro. Fuja do erro. Fuja da onde Deus te tirou. Fuja disso, meu irmão, para que você não seja ceifado e perca o tempo da visitação do Espírito Santo de Deus na tua vida, e possa cumprir, meu irmão, no final da tua história, você possa dizer aquilo que Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso, meu irmão, é um sinônimo de uma vida exemplar e de uma vida que valeu a pena ser vivida. Tem gente que está chegando aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 anos e não sabe o que veio fazer nessa terra. Não sabe por que veio para cá, continua com o mesmo vazio, continua com as mesmas lutas internas, continua com os mesmos traumas. Por quê, meu irmão? Porque não se colocam no propósito que Deus tem para a sua vida. Ainda há tempo, porque enquanto você está respirando, há tempo de você fazer a diferença para o Senhor, há tempo de você ser levantado pelo Senhor. Abraão foi levantado na velhice, Moisés foi levantado na velhice, muitos homens e mulheres na palavra do Senhor foram levantados na velhice. Portanto,
Portanto, meu irmão e minha irmã, coloca a tua vida na presença do Senhor. Não importa quanto tempo você tem, importa que você tenha ar dentro dos teus pulmões, e você vai fazer a diferença ainda nessa terra, e vai poder dizer o que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora vou receber a coroa que me está reservada, a coroa da justiça que o Senhor dará àqueles que batalharem, lutarem, perseverarem e vencerem, porque o céu é para aqueles que venceram essa terra, em nome de Jesus. Deus tem misericórdia de nós. Deus está nos levantando. Deus está levantando um último povo, uma última geração, uma igreja que está aguardando a volta do Senhor Jesus, uma igreja que tem que estar com as suas candeias acesas, uma igreja que tem que estar vivendo o primeiro amor, uma igreja que não se esfria, uma igreja que não se decepciona, uma igreja que, ainda que sofra tribulações, ela crê na promessa que Jesus Cristo vai voltar, e ela prega esta palavra acreditando, tendo a convicção de que Jesus voltará, e junto com ele nós iremos e levaremos aqueles que nós amamos, porque a palavra do Senhor diz: creia no Senhor teu Deus, será salvo tu e toda a tua casa. Eu creio nessa palavra. Se você crê nessa palavra, meu irmão, glorifique ao nome do Senhor, e a tua família vai ser salva em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes disso, essa nação sabia de tudo isso. O interessante é que Israel sabia de tudo isso. Israel foi tirado do Egito, e a Bíblia diz que, por causa da reprovação, Israel viveu algumas dores, alguns sintomas. Existem alguns sintomas, e eu falei aqui na quinta-feira da reprovação de Deus em relação à nossa vida. Existem algumas características que aparecem na nossa vida quando nós começamos a fazer o que Deus reprova. E a Bíblia mostra aqui, através da história de Israel, por ter feito o que o Senhor reprova e ter se afastado do Senhor, eles viveram um longo tempo de tribulação, um tempo além, meu irmão, do normal. Jesus disse que nós teríamos aflições, Jesus disse que nós passaríamos por tribulações, Jesus disse que nós sofreríamos nessa terra. Agora, meu irmão, existem pessoas que estão uma vida inteira, e tudo que elas fazem dá errado, uma vida inteira de escravidão, uma vida inteira tentando se livrar de velhos hábitos e não conseguem, uma vida inteira tentando ser diferente e não consegue, uma vida toda, quando ele olha para o espelho, ele diz assim: eu queria ser diferente, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais andar por aqui, eu não quero mais me envolver com esse tipo de pessoa, mas não consegue uma vida inteira. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, em alguma circunstância da sua vida, ele está realizando algo que o Senhor está reprovando, e por causa disso nós não conseguimos vencer as nossas batalhas. Israel estava vivendo isso. Uma outra característica que Israel viveu, eu vou só pontuar, e depois você, se chamar a sua atenção, você acessa, está lá no YouTube a mensagem de quinta-feira, já está lá no YouTube, você acessa lá youtube.com/Fernando Francelino, acessa lá, todas as mensagens estão lá, mas eu vou pontuar só para marcar. Uma outra característica da reprovação de Deus é quando o nosso adversário nos domina. Sabe o que é o adversário? O vício, o adversário é um pecado, o adversário é o mal, o adversário é tudo aquilo que tenta nos roubar do Senhor. Tudo que nos afasta do Espírito Santo de Deus é adversário para as nossas vidas. Tudo que nos afasta da santidade é adversário, porque a palavra do Senhor diz: esforcem-se para ter paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, tudo que atravessa o meu caminho em relação àquilo que eu tenho com Deus, tudo que atrapalha isso é adversário. E a palavra do Senhor diz que os adversários estavam dominando Israel. Israel era dominado pelos adversários, eles não conseguiam vencer as batalhas, eles plantavam e não conseguiam colher. Por quê? Porque eles estavam dominados. Os midianitas dominaram eles, os amalequitas dominaram eles. Assim, meu irmão, tem muita gente hoje na igreja. Aqui Israel é representação da igreja. Deus aqui não está falando para um povo que não conhece a palavra. Deus está falando para um povo que conhece a palavra, mas não consegue vencer os obstáculos que impedem eles de chegar na promessa do Senhor, porque em algum momento estão fazendo algo que o Senhor reprova. Meu irmão,
não faça aquilo que o Senhor reprova. O Espírito Santo vai nos convencer, o Espírito Santo vai nos mostrar onde é que está o erro, o Espírito Santo é conselheiro, ele nos mostrará aquilo que está errado. Se o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, volte à essência, volte ao primeiro amor, volte à instrução da palavra, volte à vontade do Senhor, volta a ser aquilo que o Senhor diz para nós sermos, para nós nos apresentarmos como um obreiro aprovado, do qual não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra do Senhor. Este é o povo que o Senhor está levantando nesses últimos tempos, obreiros aprovados e não reprovados pelo Senhor, obreiros que vão fazer a diferença, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que possam andar nas ruas, meu irmão e minha irmã, e em cima deles vai aquela placa bem grande: Igreja Viva do Senhor Jesus Cristo. Não é denominação, é Igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro. Assim o mundo tem que nos olhar, observar para nós, olhar e observar a Igreja do Cordeiro nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Então é um sinônimo, é o adversário nos dominando. Um outro sinônimo que Israel viveu aqui é o sinônimo do empobrecimento substancial. Eles empobreceram muito, a Bíblia diz. Não foi uma crise financeira. Crise financeira, meu irmão, já somos peritos nisso, né, Magrão? Diz aí, passar por crise, vende almoço para fazer a janta, isso faz parte, meu irmão, da vida nessa terra. Nós passamos por crise. Agora, meu querido, Deus não é um Deus de miséria. Deus é o Deus do ouro e da prata, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor ama em ver a prosperidade dos seus filhos. A Bíblia diz que o Senhor ama abençoar os seus filhos. Deus quer fazer com que os seus filhos enriqueçam nessa terra, prosperem nessa terra, não apenas materialmente, mas na saúde, na paz, na dignidade, na honra. Prosperidade envolve tudo isso. Deus quer, meu irmão e minha irmã, que você tenha condições de fazer aquilo que você tem no seu coração, que a tua família possa viver em paz, que os teus filhos possam ter um futuro, que a tua casa possa ter alimento na geladeira, que a tua casa possa ter reserva de alimento. Isto é a prosperidade do Senhor, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Mas existem pessoas que estão dentro da igreja vivendo uma vida miserável. Não é uma vida de problemas financeiros, não é uma vida de batalhas, é uma vida miserável, meu irmão. Deus não quer isso para nenhum de nós. Se isso está acontecendo, isso pode ser um sinônimo de algo que nós estamos fazendo, sendo teimosos com o Senhor, sendo reprovados na vontade do Senhor, fazendo algo que o Senhor está desaprovando, e por isso, meu irmão, estamos sofrendo estas condições. Deus quer levantar a tua casa. Quando é pregada a prosperidade, meu irmão e minha irmã, prosperidade, estão prostituindo essa palavra, mas prosperidade, meu irmão, não fala de dinheiro, prosperidade não fala de quanto você vai ganhar, prosperidade fala de você poder realizar todos os teus sonhos com aquilo que você já tem ganhado. Meu irmão, Deus vai levantar a tua casa a partir daquilo que você já tem, a partir daquilo que você já consegue fazer, a partir daquilo que você já conquistou. Deus pode mudar a tua história a partir das fontes que já estão na tua mão, porque Deus é um Deus de trazer à existência coisas que não existem como se já existisse, assim diz a palavra do Senhor. Este é o Deus da prosperidade da palavra do Senhor, que eu creio e que está na Bíblia, e que pode mudar a tua história em nome de Jesus. Eu preguei aqui na quinta-feira e falei do exemplo do meu avô e da minha avó. A avó não estava, mas o avô estava. O meu exemplo de prosperidade é o avô e a avó. Os dois são aposentados pelo INSS, meu irmão. Você sabe como é que é o salário do INSS, não sabe? Os dois são aposentados, então não ganham grandes recursos, mas você chega na casa deles, eles têm todas as suas necessidades são supridas. O avô tem lá os negócios dos passarinhos dele, a avó tem o jardim dela, a casa tem todas as comodidades que eles precisam para viver uma vida boa. Os dois têm saúde, os dois têm paz, os dois criaram os filhos, os dois viram os netos, os dois já têm bisnetos e estão vendo os bisnetos crescer. E isso é prosperidade, meu irmão, e essa prosperidade está sobre a igreja. Você recebe em nome de Jesus. Você vai ver os seus filhos, você vai ver os seus netos, você vai ver os seus bisnetos, porque Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar paz, Deus vai te dar condições, e você será aprovado pelo Senhor no final da sua vida. Na velhice o Senhor vai dizer: entra meu filho, entra minha filha, você foi aprovado, você foi levantado, você foi um exemplo nessa terra, e por isso você merece o céu em nome de Jesus. Isso, meu irmão, é que nós precisamos entender. Só que aí Deus chama Gideão, e quando Deus chama Gideão, Deus fala algo muito interessante, e aqui eu quero que você
dobre a sua atenção. Coloca lá Juízes capítulo 6, verso 10. Em Juízes capítulo 6, verso 10, Deus fala algo muito importante para Gideão. E é isso que nós temos que prestar atenção nos dias de hoje, meu irmão. Ele fala para os pais e ele fala para os filhos. Ele diz assim, Juízes 6, 10. Aleluia. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Meu irmão, talvez lendo assim você não entende muito, porque você tem que ir na história para poder entender esse texto. Os amorreus eram um povo idólatra, um povo pagão, um povo que adorava entre muitos deuses, um deus chamado Moloque. Esse deus Moloque era um deus de sedução, um deus de imoralidade sexual, um deus de bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Um dos cultos realizados a esse deus, ou os cultos realizados a esse deus, eram regados de tudo isso que eu te falei. Eram regados de todas essas coisas que eu te falei. E existia algo ainda mais grave, que o povo de Israel estava se corrompendo. A igreja, Israel aqui representa a igreja. O povo de Israel estava se corrompendo, porque este Deus, que na verdade não é um Deus, é um demônio, é um Deus com D minúsculo, é um demônio chamado Moloque. Esse espírito imundo, ele exigia como parte dos seus cultos e sacrifícios, o sacrifício de crianças. Esse Deus era um Deus que ele era representado por uma estátua, e na sua barriga havia uma fornalha, um buraco que acendiam-se um fogo muito intenso. E naquele fogo, diante das orgias, da prostituição, da bebedeira e de tudo mais, os pais lançavam, olha que coisa tremenda, os pais lançavam os seus filhos vivos naquela fornalha, e sacrificavam aqueles filhos. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que aqueles filhos, de alguma forma, iriam para um lugar melhor. Eles acreditavam que a vida ia melhorar. Eles acreditavam que as coisas iam dar certo. Iludidos e enganados por esse espírito imundo, eles acreditavam que de alguma forma a vida ia melhorar fazendo isso. Agora a pergunta que eu te faço é: o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? O que Moloque, ou esse espírito imundo, tem a ver, essa potestade, com a nossa vida hoje? Será que ele morreu? Será que ele deixou de existir? Meu irmão, hoje muitos pais continuam cegamente iludidos, consagrando, sacrificando os seus filhos a esse espírito. Vocês já viram aquele filme Máscara? Já viu esse filme Máscara? Tem crente agora que fez igual o Máscara quando ele se assusta, sabe? Por quê, meu irmão? Sabe quando nós pegamos os nossos filhos e levamos à porta de uma boate? Nós estamos sacrificando os nossos filhos a esse diabo chamado Moloque. Sabe quando nós pegamos os nossos filhos e nós dizemos para eles, nós sabemos que o lugar onde eles vão, aquela festinha que a gente sabe que lá vai ter bebedeira, a gente sabe que lá vai ter iniciação sexual, a gente sabe que lá vai ter sedução, a gente sabe que lá vai ter tudo que não edifica o reino e a vida dos nossos filhos, mas nós levamos eles lá. Quando nós fazemos isso, nós estamos sacrificando os nossos filhos a esse espírito imundo. Você sabia disso? Aquele show daquele cantor do mundo, aquela pessoa que não tem nada a agregar nas vidas dos nossos filhos, e nós levamos eles lá achando que nada de mal vai acontecer. Nós estamos sacrificando os nossos filhos naqueles lugares. Sabe por quê? A palavra sacrifício, ela significa abrir mão de algo valioso em troca de uma recompensa ou de algo mais valioso ainda. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são do Senhor. O Senhor nos deu os nossos filhos para que nós possamos instruir eles na palavra. O Senhor nos deu os filhos para que eles possam ser homens e mulheres de Deus. Jesus Cristo, quando falou, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, Ele disse: ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar, é melhor que ele se amarre uma pedra no seu pescoço e se jogue ao mar do que ter nascido. Meu irmão,
cuidado com os lugares onde nós estamos levando os nossos filhos. Nós somos mais do que pais na vida dos nossos filhos, nós somos autoridade espiritual na vida dos nossos filhos, e muitas vezes nós não entendemos isso, e muitos filhos, meu irmão e minha irmã, hoje já são pais e estão escravos de um sistema corrompido, de um mundo corrompido. Eu tenho, meu irmão e minha irmã, amigos que nunca mais saíram dessa vida por causa disso. Eu levei, aqui tem jovens de 13, 14, 15 anos, domingo que vem eu completo 33 anos, eu levei 20 anos para entender isso que eu vou falar para você agora. Eu entendi essa semana quando eu estava lendo a palavra do Senhor. 20 anos, quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos, eu achava os meus pais caretas. Sabe por quê? Porque eu via os meus amigos sendo levados pelos pais, para aquelas, na época em Balneário tinha aquelas boates para 15, 14, 15, 16 anos. E os amigos dos meus amigos, os pais dos meus amigos levavam eles para aquelas boates. E eu ficava com raiva dos meus pais. Eu ficava chateado, achando eles quadrados, porque o meu pai nunca quis me levar, a minha mãe nunca quis me levar e nunca levaram. Para eu ir, eu tinha que fugir, enganar, tinha que dar o meu jeito. E escapei de morrer, porque a palavra do Senhor diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Foi pela misericórdia do Senhor. Mas eu não entendia o porquê. Hoje eu entendo. Meu pai e minha mãe eram sacerdotes do Senhor, assim como você que é filho e filha do Senhor, você é sacerdote na tua casa. Eu até poderia ir, mas eu nunca iria sacrificado, ou seja, oferecido pelos meus pais naquele lugar. Você que é pai, você que é mãe, você que sabe o que é errado, você que sabe onde os seus filhos não devem ir e assim os leva, você está sacrificando, você está oferecendo os seus filhos a estes lugares. Isso é muito sério, meu irmão, é um mundo espiritual em andamento. Esses meus amigos, eu comecei a puxar na memória aqueles que eu admirava por causa dessa atitude que eles tinham. Estes amigos, hoje, eles estão casados, alguns já têm filhos, e até hoje eles não conseguem se livrar desse sistema. Continuam em baladas, continuam em bebedeiras, continuam numa vida errada, continuam vivendo da mesma forma que viviam. E meu irmão, só Jesus Cristo para tirar eles de lá agora, porque foram oferecidos pelos pais. Tem pais, meu irmão, hoje em dia, que levam seus filhos em casa de prostituição e acham o máximo. Isso acontece hoje em dia. Meu filho vai aprender a ser homem, e aí se enche de orgulho porque o filho foi na casa de massagem com o pai. Isso acontece hoje, meu irmão. Sabe o que o pai está fazendo? Está colocando o filho num espírito de prostituição, sacrificando o filho a esse espírito de prostituição. Ele vai viver uma vida inteira em prostituição, não vai conseguir ter um casamento decente, filhos decentes, uma vida em paz, sempre escravo da prostituição. Por quê? Porque foi sacrificado pelos pais que eram autoridade sobre a sua vida. Isso é sério, meu irmão. Eu estava na loja da Elisa no sábado agora. Eu não vi quem eram os pais, eu não vi quem era a criança, porque eu estava no andar de cima na loja da Elisa no sábado, estava estudando a palavra, eu não me lembro o que eu estava fazendo. Mas aí de repente entrou um pai, uma mãe e uma criança. E a alegria do pai e da mãe daquela criança era dizer, falando com a atendente, com a menina que trabalha com ela, falando que a menina é fã da Globeleza, adora a Globeleza, não pode ver a Globeleza cantando na televisão, que ela bota a criança na frente da Globeleza e a menina imita certinho. E aí o pai começou a cantar a música e a menina, eu imagino, começou a dançar, porque todo mundo começou a rir. Sabe o que aquele pai está fazendo? Ele está sacrificando, oferecendo ao seu filho a um espírito de prostituição, de miséria, de drogas e de morte, porque o carnaval é tudo isso. A palavra carnaval significa carne equivale. Tudo que não presta, meu irmão, você vai ver no carnaval. É depois do carnaval que grandes problemas acontecem. A saúde é sobrecarregada. O sistema único de saúde no país é sobrecarregado em épocas de carnaval e após o carnaval, porque pessoas vão para o inferno, meu irmão, encontram o inferno nessa porcaria chamada carnaval.
E aí, nós pais estamos achando o máximo. Cada vez que nós ligamos a televisão e sentamos para assistir Big Brother Brasil, novela das 8, que só tem imoralidade, prostituição, miséria, lascívia, só tem isso, meu irmão. Cada vez que nós sentamos na frente dessa televisão e os nossos filhos estão do nosso lado, nós estamos abrindo a fornalha que está no estômago de Moloque e estamos jogando os nossos filhos para que esse demônio destrua a vida dos nossos filhos. Era isso que os pais faziam. Era isso que eles faziam naquela época e é isso que nós estamos fazendo hoje, meu irmão. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo se levante, acorde, volte à essência, o Israel de Deus volte à essência, que nós tenhamos a consciência de que nós somos sacerdotes em casa, que os nossos filhos entendam que aquilo que a gente proíbe eles fazerem é para o bem deles. Lá na frente eles vão exaltar o nome do Senhor, porque eles não foram oferecidos a demônios que estão no mundo, tentando corromper a igreja do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso, meu irmão. E aí, voltando aqui para Mateus 21, que é o texto que nós estamos lendo, Jesus disse que o pai disse ao filho: vá hoje trabalhar na vinha. E um filho disse que ia, mas não foi. O outro disse que não ia, mas foi. Assim, meu irmão, tem sido a nossa vida cristã. Muitos estão ouvindo essa palavra e estão dizendo: é verdade, eu preciso fazer diferente, eu preciso mudar. Existem pessoas que estão aqui dentro hoje, que estão puxando na memória e estão vendo que velhos hábitos, velhas manias, velhos vícios, velhas condições de vida que têm se perpetuado é fruto de um sacrifício que foi feito lá atrás. Uma maldição que até hoje acompanha a sua vida, porque você lá atrás foi oferecido cegamente. Seus pais talvez nem tivessem ideia, mas fizeram isso com você, e hoje você luta contra um vício, luta contra um pecado dentro de você que foi colocado lá atrás. O que você tem que fazer? Primeiro, perdoar a ignorância dos seus pais. Primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. Depois que você perdoar, você coloca Jesus Cristo na tua vida, coloca Jesus Cristo no centro da tua história, como base para tudo que você for fazer, e nenhuma maldição pode te destruir, assim diz a palavra. Existem pais aqui dentro que estão colocando a mão na consciência e dizendo: meu Deus, o que eu tenho feito com os meus filhos? O que eu já fiz? Aonde eu já levei os meus filhos? E agora eu estou pensando: Jesus, eu não sabia disso, eu estava sendo cego como o povo de Israel. A igreja sendo cega, meu irmão, vivendo em cegueira espiritual. O que você precisa fazer hoje? Se colocar aos pés do Senhor Jesus Cristo, pedir perdão ao Senhor e mudar a história da tua vida e da tua casa em nome de Jesus. Este é o processo que nós temos que fazer. Muitos ouvem a palavra e dizem: eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou exercer, amanhã eu vou começar. Segunda-feira é o dia internacional do amanhã eu começo, não é verdade? Só que a palavra do Senhor está dizendo que não é amanhã, é hoje. Deus disse: hoje vá à vinha, filho. Vá hoje para a vinha, não vá amanhã. Para muitos no mundo, meu irmão, amanhã essa mensagem, se Deus quiser, vai estar colocada na rádio. E o amanhã será o hoje da mensagem. Tem muita gente que vai ouvir e não vai viver o dia de terça-feira. Para muitos o dia de segunda-feira não vai chegar. Muitos estão sujeitos a acontecer qualquer coisa. Mas se você tomar uma decisão hoje, hoje a tua vida é mudada. Hoje o sacrifício de Jesus passa a valer na tua vida. Hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje ninguém pode falar nada de você, porque foi Jesus que morreu por você e Ele te justificou na cruz do Calvário. Mas a decisão é hoje, não é amanhã. A mudança é hoje. O pecado é largado hoje. Os velhos hábitos são abandonados hoje. O filho primeiro disse que não ia, mas foi. E aí Jesus disse: os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem está lá no fundo do poço não tem mais nada para justificar. Ele não tem mais o que dizer. Todo mundo sabe que uma prostituta é uma prostituta.
Todo mundo sabe que um publicano, que é o sinônimo do marginal, do mentiroso, do ladrão, é isso que era publicano na Bíblia. Todo mundo sabe que ele é daquele jeito, e ele sabe que todo mundo sabe que ele é assim. Então ele não chega na presença do Senhor cheio de cera. Ele não tem o que justificar. Ele simplesmente abre o coração. E para Deus não importa o que você fez, importa que você abra o teu coração, e aí você é justificado e você entra no reino de Deus. Só que a igreja, sabendo o que tem que fazer e não faz, está entrando muitos, meu irmão, depois dessa gente. Isso explica porque que tem tanto santarrão há 20 anos sentado no banco da igreja, e de repente um pecador, em 3 meses o Senhor levanta e começa a usar como pregador da palavra do Senhor. Porque se quebrantou na presença do Senhor, disse: eu não ia, eu não queria, mas eu fui. E quando vai, o Senhor faz a diferença. E aí Jesus continua dizendo: João pregou a justiça. O que é a justiça, meu irmão? A justiça é Jesus Cristo. O caminho da justiça João pregou. Deus é um Deus justo, justo juiz, diz a palavra do Senhor. E Jesus Cristo é o caminho. João pregava esse caminho. E qual era a mensagem de João? Lá em Mateus 3 nós vamos ver. A mensagem de João era: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já está se manifestando entre nós. A palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, tem sido vivificada entre nós. O Espírito Santo de Deus está fazendo a diferença através de nós, entre nós e na nossa vida. Para aqueles que estão entendendo isso, para aqueles que estão abandonando os velhos hábitos, para aqueles que entendem: o Senhor está falando comigo, é comigo que Deus está falando, mas eu não vou dizer que vou e não vou, eu vou, e eu vou para a vinha. Jesus disse: eu sou a videira. Vinha é lugar de videira. Quando você vai para a vinha, você encontra Jesus Cristo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu permanecer nele, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês poderão fazer tudo o que quiserem, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus Cristo disse: só fazemos alguma coisa se estamos em Jesus Cristo. Só conseguimos conquistar se Jesus Cristo estiver em nós. Só conseguimos avançar se hoje, meu irmão, nós olharmos para aquilo que nós estamos fazendo de errado e determinarmos que a partir de hoje nós não vamos viver a reprovação do Senhor. Deus tem muito mais para cada um de nós, em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo aqui. Nós estamos passando neste momento um momento de batalha espiritual. Aqueles que são espirituais, aqueles que têm discernimento espiritual, sabem que este momento é um momento de batalha. Então eu quero fazer um apelo para você neste momento, um apelo pela palavra do Senhor. Alguns aqui acham que Deus está falando com ele, mas ficam na dúvida. Tem gente que há muito tempo está ouvindo a voz do Senhor, só que ele diz assim: amanhã, se Deus falar comigo amanhã, eu vou. Se Deus tocar no meu coração amanhã de novo, se Deus confirmar, quanto tempo Deus está confirmando? Essa voz que você está ouvindo no teu coração, dizendo para você: é com você que eu estou falando, é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e ele vasculha todo o seu ser. Meu irmão, nós podemos fingir que não é conosco, e nesse fingir que não é conosco, ninguém à nossa volta sabe. O pastor não sabe, o obreiro não sabe, ninguém vai saber. Só que a palavra do Senhor diz em Jeremias: eu sou o Senhor, aquele que sonda os corações e examina a mente, para retribuir a cada um, recompensar a cada um de acordo com as suas obras. Hebreus 4:13, o Senhor diz que nada, nenhuma criatura está encoberta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que nós haveremos de prestar contas. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? É aquela palavra que, por mais que a gente faça de conta que não é com a gente, dentro nós estamos nus. O sentimento é de nudez. O sentimento é assim: Deus falou comigo, sou eu, é comigo que o Espírito Santo de Deus está falando. E aí, meu irmão, pela palavra do Senhor, eu quero mostrar para você quem são esses escolhidos. Quem são aqueles que o Senhor está chamando nessa noite?
Eu vou ler o texto da palavra de Deus. Se você se encaixar nesse texto, durante a leitura ou depois da leitura, se você se encaixar nesse texto, você é quem o Espírito Santo de Deus quer mudar a tua história em nome de Jesus. Se for com você que essa palavra falar, o lugar para você estar é no altar do Senhor. Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Haverá festa nos céus, se você entender e fazer aquilo que o Filho fez. Quem sabe no teu coração você está fazendo o que o Filho fez. Não vou. Mas você virá, porque o Espírito Santo vai fazer a diferença na tua história. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Será que é você? Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Se é com você que Jesus está falando, meu irmão, vem à frente. Nós vamos adorar o nome do Senhor neste momento. E que você tenha um momento de intimidade, de revelação e de experiência sobrenatural com o Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. A igreja adora ao Senhor neste momento. É um momento de cura. Aleluia. Essa semana é uma semana de cura nesse ministério. Poderoso é o Senhor Aleluia. nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Espírito Santo de Deus, Pai, a tua palavra diz que o coração do homem é enganoso. Como nós somos enganados, Senhor. Deus, como é sutil, Pai, a ação muitas vezes do inimigo, Senhor, do adversário, diabólica contra as nossas vidas, Pai. E quando nós menos percebemos, Pai, nós estamos enredados nessa trama diabólica, Pai, que destrói famílias, que destrói a nossa vida, que destrói os nossos sonhos.
Senhor, a nação de Israel sabia quem era o Senhor, havia experimentado coisas extraordinárias da mão do Senhor, mas foram, Deus, enganados, Senhor. Assim tem sido a tua igreja hoje, Pai. Filhos e filhas, Pai, pais e mães que estão sendo enganados, Deus, pelas artimanhas diabólicas do mundo, quando nós menos esperamos, Senhor. Por isso a tua palavra diz: vigiai e orai. Por isso a tua palavra diz: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, porque a qualquer momento, por isso Paulo disse: aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque no mínimo, Senhor, descuido, nós podemos cair. Só que a tua palavra também diz, Pai, que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. O Senhor é um Deus que renova e restaura e transforma. Hoje, Deus, um espírito diabólico que age contra as famílias, contra a sociedade, está sendo, Deus, denunciado dentro desta igreja, está sendo revelado, a luz está brilhando, e por isso a neutralização chegou. Ele está impedido de atuar, Deus, nas vidas dos seus filhos. Ele está impedido, Senhor, de atuar na vida dos teus filhos, porque a tua palavra nos dá autoridade para expulsar. Quando a luz brilha, as trevas têm que ir embora, Pai. Hoje nós decretamos, Deus, a expulsão deste mal dos nossos lares. Não vamos sacrificar os nossos filhos, Pai, a demônios, Senhor. Espírito Santo de Deus, filhos que estão aqui, Pai, que durante uma vida toda têm lutado, Senhor, para se libertarem, Pai, de maus, onde eles mesmos não se entregaram, mas foram entregues, Senhor, lá atrás pela ignorância dos seus pais, lá atrás pelos erros dos seus pais. Hoje, Deus, eles estão sofrendo, Pai, mas a tua palavra diz que Jesus Cristo se fez maldição para quebrar toda a maldição da lei, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Toda maldição foi perdida, toda maldição foi quebrada, toda maldição foi anulada quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós não precisamos nos livrar da maldição, nós precisamos tomar posse do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas nessa noite. E nenhuma condenação há, diz a tua palavra, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, nesta noite nós liberamos, Senhor, os teus filhos, liberamos os teus filhos de todo mal, de toda trama, de todo pecado, de todo erro, Deus, de tudo aquilo, Senhor, que tem se propagado na sua vida, tem se arrastado durante tempo nas suas vidas, Deus. Erros que os seus pais cometeram, hoje está quebrado pelo sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é poderoso, Ele está sobre nós, Ele está sobre a igreja, e nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso libertador, assim diz a tua palavra. Santo, Pai, nós perdoamos os nossos pais, perdoamos os nossos pais pelos seus erros. Senhor, existem pais aqui que estão pedindo perdão, Senhor, neste momento, pelos erros que cometeram com seus filhos sem saber. Deus, restaura, Senhor, que haja renovo, Pai, que haja, Deus, a restauração e a restituição familiar, relacionamento de pais e filhos estragados, arranhados, Senhor, por causa da maldição do mundo, por causa do engano do mundo, por causa do engano, Senhor, que está no mundo. Hoje está sendo anulado e quebrado dentro dessa igreja, Deus. Aqui neste altar está sendo anulado, Senhor. Hoje, Deus, nós tomamos posse da tua palavra, não como o filho que diz que vai fazer e não faz, mas como aquele, Senhor, que ainda que esteja pensando, no final das contas ele vai fazer, ele vai trabalhar, ele vai para a vinha, ele vai exaltar o nome do Senhor, ele vai encontrar a salvação, ele vai dar orientação para aqueles que vêm depois dele. Ele será o bom guerreiro, o gigante guerreiro, aquele que tem valor, aquele que tem aos olhos do Senhor poder, não seu, mas do Espírito Santo de Deus.
Pai, visita a tua igreja, Senhor, restaura aqui os corações, renova os corações, Pai, renova os corações. Enquanto a igreja adora, adore ao Senhor você que está aqui na frente, adore ao Senhor você que está aí atrás, interceda, adore, adore, porque o Espírito Santo está curando. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, exalte o nome desse Deus, adore Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, Aleluia. Continue digno de adorando. louvor, Aleluia. digno de louvor. Aleluia. Eu quero ler com você um texto que eu li. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.